Nesse vídeo vamos comentar sobre cisto na tireoide, o cisto volumoso, que causa um grande efeito de massa, e também nos nódulos mistos. Hoje estou voltando aqui de Itapipoca, uma cidade próxima de Fortaleza, que eu atendo uma vez por mês, e nessa cidade, nessa clínica que eu atendo, eu faço muitas punções de tireoide, e aqui e acolá chegam pacientes com cistos volumosos, em que o principal tratamento, ao invés de pensar numa possível cirurgia, é primeiro tentar esvaziar esse cisto através do exame de punção por agulha fina. Então, hoje eu atendi duas pacientes, a primeira uma senhora de idade, 90 anos de idade, com várias outras comorbidades, e que surgiu um cisto, um nódulo grande na tireoide. De uma hora para outra apareceu um abaulamento no pescoço, e quando a família foi investigar, fez o exame de ultrassom, descobriu que era um cisto. Era um nódulo misto, mas praticamente todo o conteúdo de dentro desse nódulo misto era o líquido, não era a parte sólida, A parte sólida era só na parede. Esse cisto tinha 7 centímetros e o volume calculado pelo exame de ultrassom era de 55 ml, 55 centímetros cúbicos. Então, essa paciente foi encaminhada para mim, para uma consulta, e ao avaliar a lesão, eu vi que só tinha essa lesão, A paciente com entalo, dificuldade de engolir, a lesão causando um grande efeito de massa, bem visível aqui no pescoço, e por ser líquido, no exame de punção por agulha fina, a PAF da tireoide, eu consegui esvaziar 2 seringas cheias, 40 ml de um líquido, mas um líquido um pouco grosso, viscoso e de coloração amarronzada, achocolatada, bem característico nesses casos de cisto da tireoide. Quando a gente punciona e esvazia o líquido, geralmente é esse mesmo aspecto, como se fosse um leite com Nescau, um marronzinho. Então, essa conduta, eu já tenho experiência, vários casos que eu puncionei e aspirei, e depois que você aspira e esvazia esse cisto, boa parte dos pacientes, ou o cisto demora muitos meses para encher novamente, ou nem enche, E depois que ele seca, ele não volta mais. Então essa paciente, logo após a coleta, a gente já observa que no pescoço já não tinha mais o abaulamento, o inchaço que tinha antes, porque o cisto foi murchado, foi esvaziado, e com certeza o desconforto, a dificuldade de engolir ela não vai ter. Então, além de esvaziar, que é como se fosse um tratamento, o principal do exame é a parte diagnóstica, é a coleta do material, que nessa paciente eu enviei numa modalidade chamada citologia em meio líquido. Ao invés de preparar as lâminas, eu enviei no frasquinho que o laboratório manda, com um material próprio que conserva as células. Você só faz jogar uma quantidade de líquido lá e esse material fica conservado. Quando chega no laboratório, eles passam numa centrífuga especial e vai preparar a lâmina, e aí vai conseguir concentrar a quantidade de células e vai ser possível saber se esse nódulo, se esse cisto é maligno ou benigno, que é uma grande dúvida. Então o exame de punção ele não serve só para dar o diagnóstico, nessa paciente serviu para tratamento. Hoje também atendi uma paciente que no mês passado, o caso dela era um nódulo um pouquinho menor, 4 centímetros, quase o tamanho de um ovo de galinha, causava bastante desconforto também, descobriu da mesma forma de uma hora para outra, e ao exame era um nódulo misto, quase todo cístico, quase todo de líquido. Essa era uma paciente jovem, nós esvaziamos, no caso dessa paciente, 10 ml, não foi 40, foi 10 ml, e após esvaziar, esse cisto dessa paciente voltou hoje, 30 dias depois, o cisto não encheu de novo, o que sobrou foi só a parte sólida do nódulo, de um aspecto bem tranquilo, aspecto benigno, mediu 2 centímetros por 1,3, quer dizer, de 4 centímetros, que era algo visível, palpável, baixou para 2 centímetros, algo que não era mais visível, nem era mais palpável, todo dentro da tireoide, e como o resultado da punção veio benigna, essa paciente ela não vai precisar passar por cirurgia. Então, nesse caso, essa paciente foi tratada com o exame de punção, Claro que ela vai continuar acompanhando, porque sobrou uma parte sólida do nódulo, que pode ser que cresça novamente, pode ser que produza líquido novamente. Nessa segunda paciente eu também enviei a citologia em meio líquido, igual a primeira. Eu acho que nesses casos é bastante útil, porque quando a gente prepara a lâmina não vem nada, é até comum, se você enviar o material, vir um Bethesda 1, Mas nessa paciente, um mês depois a gente viu que resolveu. Às vezes, após um mês, quer dizer, após uma semana, 2 semanas, em até um mês, o cisto que foi esvaziado, ele pode encher de novo. E aí, fazendo uma segunda coleta, esvaziando novamente, ele tende a não encher mais. Então, ao invés do paciente ir direto para a cirurgia, a gente tem essa alternativa, que é pouquíssimo invasiva, é basicamente uma agulhadazinha lá do exame da punção. A maioria dos pacientes não sente desconforto.
Um ponto importante nesse vídeo eu estou falando sobre cistos grandes, né? Lesões que causam bastante desconforto. A pessoa que tem um cistozinho muito pequeno, 1 centímetro ou menos que isso, não tem necessidade de fazer esse exame porque é um cisto inofensivo, que não incomoda, não causa nenhum desconforto. Tá? Realmente só vale a pena fazer esse procedimento quando o cisto é maior. Tá? Isso não é válido para nódulos, o nódulo sólido, né? A gente não tem como aspirar um nódulo sólido e esvaziar um nódulo sólido dessa forma. Nódulos sólidos, eles precisam ser avaliados quanto ao risco de ser câncer. Se for câncer, o tratamento é cirurgia. Se não for câncer, a cirurgia vai depender do tamanho do nódulo. Se for um nódulo pequeno, não precisa operar. Se for um nódulo acima de 3 centímetros, a cirurgia pode já estar indicada, porque nódulo de 3 centímetros, ele costuma já causar um certo abaulamento no pescoço, e à medida que o tempo vai passando, esse nódulo ele pode ir crescendo e acabar causando cada vez mais desconforto ao paciente. Então, se você tem um cisto grande na tireoide ou um nódulo misto, que é mais líquido do que sólido, né? Os nódulos mistos, eles têm também uma parte sólida, mas se for um que tenha mais líquido, né, é bom ver com o seu médico se existe a possibilidade, no seu caso, funcionar e esvaziar, tá? É algo que eu tenho visto um resultado muito bom, porque você consegue pelo menos adiar ali uma cirurgia e pode ir adiando cada vez mais até nem precisar operar, como nesses casos que eu comentei. Essa paciente que esvaziou e o cisto, que era 4 centímetros, baixou para 2 centímetros e não precisou de cirurgia, tá bom? E é isso, se você gostou desse vídeo, já clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe. Tá aqui nesse canal quase todo dia tem vídeo novo sobre tireoide, então se inscreva e ative o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você receber uma notificação e ser avisado. E até o próximo vídeo. Valeu!